Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos que nos acompanham em mais um programa Sensibilidade na rede Boa Nova de Rádio, no YouTube Tatiana Benítez. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos recebendo nesta noite, a gente vai a Minas Gerais, a Montes Claros, em Minas Gerais, falar com a Rosana Silva. Rosana, seja bem-vinda ao programa Sensibilidade na rede Boa Nova de Rádio, Rosana. Uma alegria imensa estar aqui, ainda mais num programa com um nome tão sensível como Sensibilidade. Tem muito a oferecer a todos nós. Uma gratidão imensa pelo convite. Olha, para você que vai nos acompanhar, a Rosana Silva, lá em Montes Claros, ela é funcionária pública pós-graduada em Filosofia e Desenvolvimento Social, palestrante espírita e monitora de estudos presenciais e virtuais no Brasil e também em Portugal, Canadá e Estados Unidos. Integrante do Centro Espírita Oriental em Montes Claros, colaboradora do canal do YouTube e TV Espírita Cristo Consolador, participante dos grupos virtuais dos NEPs, Eurípides Barçanufo e Emmanuel, Amigos do Caminho e de grupos de estudos da série psicológica Joana de Ângeles. E Rosana Silva, direto ao vivo de Montes Claros, em Minas Gerais, falando com a gente. Sempre é tempo de recomeçar. Falei direitinho? Uma parte é essa, Rosana? Esse mesmo é o nosso tema, a nossa reflexão de hoje, tão pontual e tão necessária nesses dias. Já que ele passou a bola para nós primeiramente queremos te abraçar, aonde você estiver, com todo o nosso carinho, com todo o nosso calor dos Montes Claros. E diga-se de passagem, são claros montes que a gente costuma dizer, montes quentes, aqui no norte de Minas. Hoje mesmo é um dia de outono, mas que para nós é sempre quente. Então é uma alegria estar com você, falar de um tema que para nós, em doutrina espírita, é extremamente relevante, para não dizer o mais consolador dos temas, porque nós estaremos tratando aqui em breves momentos do que é essencial na nossa vida, do que nós nem sempre observamos, mas que sempre acontece. Então, sempre é tempo de recomeçar. Mas antes disso, nós queremos rogar a Deus, as bênçãos para você, para nós, ao Cristo, a inspiração e o envolvimento, onde quer que você esteja, para que esse instante possa ser proveitoso, abençoando aí o seu ambiente, seja ele qual for, a sua família, os seus entes queridos e o seu coração, principalmente. Então, quando a gente fala de recomeçar, nós sempre lembramos de um réveillon, de um final de ano, mudança de dígito no calendário, e nós estamos já em meados de abril, quase início de maio, e percebemos que não é virada de ano. Então, não é um tema pontual, é um tema extremamente contemporâneo e necessário. Então, nós vamos, em breves momentos, trabalhar alguns princípios básicos da vida, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Um deles é o ciclo sem fim da vida, ou sempre o contínuo, a continuidade da existência em nós e fora de nós, da vida como um todo, mesmo que nós não percebamos, esse princípio básico que nos anima a tal imortalidade da alma, e também como que é a engrenagem divina para o fator tempo, considerando que alguns filósofos, alguns analistas, falam que o tempo é uma invenção humana, que para Deus o tempo, ele não existe propriamente dito, porque as leis são imutáveis e o próprio Deus é imutável e eterno, o que lhe dá
uma característica, um atributo, como nós vamos ver na introdução de O Livro dos Espíritos, e também no segundo capítulo da Gênese, quando a gente fala do Livro dos Espíritos, as 16 primeiras questões, principalmente, que tratam desse princípio da vida, que é Deus, ou existência de Deus. Então, lá um dos atributos que nós achamos mais interessantes é a eternidade. A eternidade quer dizer que não tem começo e não tem fim. No caso aí, nós somos, então, imortais, não é mesmo? Porque nós tivemos um começo. Nós somos criaturas da criação do Criador que é incriado. Muitos conceitos ao mesmo tempo, né? Mas quem dá essa definição maravilhosa de Deus é Joana de Ângeles, o incriado, ou seja, que sempre existiu. E então, nos parâmetros divinos, o tempo é algo muito inexistente, porque sempre as coisas vão acontecer. Sempre as leis imutáveis vão estar sendo desenroladas, desenvolvidas, no ciclo sem fim do viver. Mas para nós, que caminhamos numa terra e observamos os movimentos da natureza, nós passamos a calcular esse tal tempo e dar números precisos. Mas se a gente for observar bem a vida, tudo está em movimento, até o que nós não percebemos. Por exemplo, se eu falar agora que o seu coração está batendo, você vai lembrar, olha que coisa, meu coração não para de bater. Agora que eu estou percebendo os batimentos. Mas desde quando formou-se, até o último suspiro da nossa vida no corpo físico, ele vai estar batendo. No ciclo de movimentos que são inerentes a esse órgão do nosso corpo físico. Mas se a gente for olhar no macro, tudo está em movimento, dando a nos entender um ciclo sem fim, e que nós percebemos como recomeços. Então, por exemplo, nós estamos situados num sistema solar. A estrela Sol, que nos aquece, que nos traz a energia necessária para a vida material no nosso planeta, e também nos outros planetas do nosso sistema solar, é uma estrela que ela, para nós, aparece num período do dia, e no outro período do dia não aparece para nós. Está iluminando o outro lado do planeta. E esse ciclo de fim, começo, nós vamos percebendo que a natureza nos dá muitas lições. O simples despertar de um novo dia é um recomeço. É como se a gente estivesse resetando tudo que a gente fez até ontem, até o amanhecer, e nós recomeçamos com a magnífica oportunidade de fazer melhor. Então, essa é uma grandiosidade que a doutrina espírita nos apresenta. E aí nós vamos ver as estações do ano, as fases da lua, o germinar de uma semente, num ciclo maravilhoso que ela vai crescer, vai dar flor, vai dar fruto, se for o caso, e novamente o fruto vai trazer ali no seu bojo a semente, que vai reiniciar todo o processo e recomeçar. Como se nada tivesse acontecido, ou muito tivesse acontecido, e a vida vai se processando. Então, a transformação está em toda parte. E achar que ela não vai acontecer conosco é de uma infantilidade imensa, porque nós somos visitados pelas mudanças diariamente, a cada vivência. Nós observamos hoje o galopar tecnológico da nossa humanidade. Então, só observando o cenário da nossa família, nós fomos adquirir, dar um exemplo rápido aqui, de uma experiência nossa,
Nós conseguimos fazer a aquisição do telefone ainda com fio em 1997 do século passado. Foi quando a nossa família conseguiu adquirir esse bem, que até então era um bem muito caro, às vezes custava mais que um lote ou até mesmo uma casa, de tão valoroso que era o bem. Sendo que em 1997 nós já tínhamos mais ou menos 2 anos que a internet já tinha chegado ao nosso país em 1995, oficialmente. Então, olhando esse cenário, a sua casa ainda tem telefone com fio? Quase nenhuma tem, né? Como que as coisas mudaram em tão pouco tempo? Um pouco mais aí de 20, não mais que 30 anos, nós temos mudanças muito marcantes em aparelhos que nós não tínhamos até então. E isso tudo nos mostra o quanto que as coisas vão se renovando, como se fosse reiniciando um novo processo. Nosso corpo, por exemplo, é um patrimônio de evolução que nós temos neste momento, que é algo fantástico, fantástico, porque nós produzimos em média, até anotamos aqui para não perder, 300 milhões de células por minuto. Então, desde que nós começamos a conversar, alguns bilhões de células surgiram no nosso organismo, num total de 432 trilhões por dia. E, obviamente, outras vão desaparecendo. É interessante que no transcurso de 7 a 10 anos, todo o nosso corpo se regenera. E o que dá a ressonância da funcionalidade desse corpo é a nossa essência imortal. É o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós renovamos a atividade mental, a cada instante, a cada experiência, a cada contato com pessoas ou com outros seres, que nos renovam a todo instante o viver. Então, só por exemplo, o estômago, que faz a digestão dos nossos alimentos, ele, por exemplo, ele se renova entre 4 e 7 dias, totalmente. Nosso corpo é uma máquina de recomeços, de ressignificados, de renovações. A nossa pele, pensa aí, sua pele, ela se renova de 15 a 30 dias totalmente. É como se você estivesse recomeçando a cada mês com uma nova pele. Mas isso tudo depende do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós nos emocionamos. Mas vamos buscar um fundamento filosófico em Heráclito de Éfeso. Nós gostamos muito desse grande filósofo. Ele vai dizer que há mais ou menos 2.500 anos, que tudo se transforma num processo permanente e constante. E aí ele vai dizer a máxima: nada é permanente, exceto a mudança. E para completar esse raciocínio dele, nós achamos tão interessante que ele vai dizer assim, profundamente filosófico: não se pode vezes no mesmo rio. E é verdade. Se tem um rio que passa aí pertinho de você, nós vamos ver que ele funciona numa eternidade sem fim, vamos dizer assim, considerando a eternidade aqui de forma bem filosófica. E o meu celular começou a tocar, mesmo que eu coloquei no silencioso. Vamos lá. Vamos retornar aqui ao nosso raciocínio. E aí? Se você entrou no mesmo rio 2 vezes, nem o rio e nem você, nenhum dos dois,
estão iguais? Nenhum. Porque o rio já adquiriu outros elementos da natureza no seu leito maravilhoso. E se você entrou nesse rio, quando você saiu dele, você já é outro. Porque ele também passou por você e te lavou e te trouxe renovações de células, de energia. E se você entrar nele daqui a 10 anos de novo, o rio é completamente diferente. E esperamos que não seja de poluição, mas no significado profundo mesmo das águas, do que o leito carrega ali para frente até chegar ao oceano. E nós então vamos percebendo esse movimento, sempre de recomeços, sempre de renovações. Então, a vida está sempre em transformações. E nós vamos nos transformando também ao longo disso tudo. Então, e a gente chega num raciocínio lógico e simples agora. O seu dia de hoje, o meu dia de hoje, não será jamais igual em nenhum outro momento do seu viver e nem do meu viver. É um dia único, como foi o de ontem, como foi a semana que passou, o mês que passou, esse transcurso aí de 2024, e assim nós podemos fazer a mesma lógica de raciocínio com relação ao futuro. Amanhã eu serei completamente diferente do que eu sou hoje, não só fisicamente, como acabamos de falar, que nosso corpo está sempre recomeçando, mas também espiritualmente. E é tão interessante que nós chegamos exatamente num ponto em que fica mais claro para nós a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Em outras palavras bem simples. Por que que eu estou aqui num corpo físico e você está aí num corpo físico? E a resposta dos espíritos a Kardec, muito clara e objetiva. O objetivo é nos levar à perfeição. Então, nós vamos ser visitados a cada instante da vida por experiências que vão nos promover, que vão nos fazer evoluir. E a cada instante nós vamos vendo que, mesmo passando por situações parecidas, nós vamos vivendo sentimentos e emoções diferentes. Então, às vezes, você pode lembrar aí da sua infância, de um momento muito marcante, e de outros que você não tem a menor lembrança mais, nessa atual existência. E aí, a questão 132, só para completar, o segundo objetivo é ser útil na obra da criação. Então, para que isso aconteça, nós temos que desenvolver as nossas potencialidades, nossos atributos de inteligência e de sentimento. Nós costumamos dizer aqui, de forma bem mineirês, que nós estamos na matéria para aprender a sentir. Porque esse resumo da questão 132 nada mais é do que a existência corporal tem o objetivo de nos levar a amar. Principalmente aquilo que não é amável ainda para a nossa experiência pessoal e nem para a sua experiência pessoal. Para todos, o objetivo central é chegar à perfeição. E o que é a perfeição? Amar tudo e todos. Então, a gente já consegue ter aí um termômetro de quantos recomeços nós vamos ter. E alguns ainda falam assim, mas se eu evoluo no plano espiritual, então por que eu tenho a necessidade de nascer num corpo material, já que eu sou espírito imortal? É porque na matéria nós vamos adquirindo experiência diante
da diversidade de situações. Geralmente, no plano espiritual, nós ficamos com os nossos afins, com aqueles que pensam mais ou menos igual a nós, com os mesmos sentimentos, que nos unem pela lei de sintonia, que é uma lei imutável da vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, nos aproximam de outras pessoas que pensam e sentem da mesma forma, ou bem parecido. Então, quando nós mergulhamos na experiência material, como você está agora e eu estou agora, e aqueles que, porventura, estão conosco, nossos anjos de guarda, nossos amigos queridos, que se encontram no plano espiritual, aguardando nova jornada na experiência material, o objetivo é exatamente esse, para chegar à perfeição, amar. E para eu amar e você amar, nós precisamos sentir. Então, toda experiência que chega para você e que chega para mim e para qualquer ser é uma experiência de recomeçar, a experiência ou a vivência de sentir, de se sensibilizar. E isso é tão marcante que alguns vão falar assim, que não entendem por que nós não nos lembramos, a maioria, das experiências, das existências anteriores. Já que nós estamos na nossa melhor versão, no nosso melhor recomeço, vamos dizer assim, de tudo que nós já vivenciamos ao longo da nossa jornada evolutiva. Mas já pensou numa situação? Vamos supor que você lembrasse das experiências da existência anterior. Só vamos dar essa possibilidade neste momento para pensar, porque as outras seriam mais complexas ainda, nós termos a lembrança. Mas vamos ficar só com a anterior. Pensando assim de uma forma bem simples, vamos supor que a gente tenha vivido aí uns 70 anos, uns 80, uns 90, e nós trazemos para a existência atual tudo esse cabedal de sentimentos e sensações das vivências. Como que nós estaríamos iniciando o processo da atual existência que temos? Já cansados, já sobrecarregados, a energia não teria se renovado. Então, a sabedoria divina, a inteligência suprema, é tão maravilhosa que nos dá a oportunidade de recomeçar uma nova existência, como se fosse um livro sem nada estar escrito. E cada dia nós escrevemos um pedacinho desse livro. Então, amanhã nós vamos escrever o que nós vivenciaremos no dia de amanhã. E por mais que a gente tenta visitar os dias anteriores, não será igual. Não será igual. E isso é o que é mais marcante e maravilhoso. Então, o passado, para nós, ele deve ser entendido como um aprendizado. Porque aquilo que nós vivenciamos de experiências no campo da sabedoria, do conhecimento, da moralidade ou do desenvolvimento dos sentimentos, estão em nós. Mas nós temos o benefício de não nos lembrarmos, para que a experiência atual seja realmente de recomeço, de refazer, de ressignificar, que é a palavra moderna, né? Contemporânea. Só que nós, quando chegamos neste momento da nossa vida,
Geralmente nós olhamos para a nossa experiência e não aproveitamos muito bem o tempo, que é um tesouro extraordinário e de infinito valor que nós temos nas mãos. A maioria de nós pensa assim, segundo as pesquisas. A maioria, 75% da população, vivem no passado. Ou se debruçam nas emoções e nas vivências que tiveram. 25% oscilam no futuro de possibilidades, e estão, então, mergulhados em tempos diferentes do que nós vivemos o agora, o presente, esse instante. Nesse instante, o agora, presente, apenas 5% vivem de forma consciente. E se tem a visita do passado, olha para ele e fala: o passado, o que você tem a me ensinar? E se pensa e vislumbra o futuro, olha para o futuro e fica imaginando o que pode fazer hoje para ser melhor daqui a 5 anos, daqui 5 reencarnações, daqui 1000 anos, daqui 1 bilhão de anos. Porque o nosso tempo, a partir do momento em que nós somos criados, questão 115 de O Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, ou seja, sem experiência, ele começa a contar lá atrás, quando ainda éramos princípios inteligentes. E vai ser sem fim, mas com um detalhe muito importante. O que passou, passou. A experiência boa fica registrada. A experiência que não foi boa, também. E hoje nós somos o somatório e herdeiros de nós mesmos nesse processo. Então, quando nós olhamos para a nossa experiência e fazemos algumas reflexões, eu deixei de fazer desta ou daquela forma e por isso eu estou assim hoje. Quando a gente visita o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec faz as suas pontuações antes das instruções dos espíritos, deste que é o maior capítulo dessa obra fantástica, que está fazendo aniversário agora em abril, e nós vamos observar que ele deixa bem claro que as causas das nossas aflições, na maioria das vezes, estão na atual existência, na atual experiência. E nós, quando adentramos a esse princípio maravilhoso da pluralidade das existências, das múltiplas existências, das reencarnações, da roda do ciclo da vida, e nós achamos que hoje nós estamos revivendo as experiências que não foram tão boas nas outras existências. As que nos chegam são todas de aprendizado. Aquela ideia de que nós estamos pagando, dando um peso muito grande a isso, nós temos que ressignificar. Porque a roda da vida está reiniciando o processo para que nós, desta vez, façamos melhor. Não quer dizer que nós estamos repetindo simplesmente aquilo que não foi bom no passado. Tenhamos um olhar mais amplo, de horizontes de amor da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, para com cada um de nós. E para a gente compreender bem essa sinfonia amorosa da vida em relação a nós, cada dia
É um recomeço. Porque, na nossa percepção, quando nós adormecemos o corpo físico, é como se a gente estivesse passando pela experiência de voltar para o plano espiritual e retornar para a experiência material no dia seguinte. Mais ou menos um terço da nossa vida vai ficar nesse contexto, na experiência material. Umas 8 horas no plano espiritual e voltamos para o plano material. Umas 8 horas no plano espiritual por dia e voltamos para o plano material. Olha, recomeço diário. Por isso que a gente fala que essa temática ela é extremamente consoladora e profunda ao mesmo tempo. É como se a vida estivesse abrindo uma nova página, olha, para a gente escrever o que a gente quiser, o que a gente desejar, o que a gente sonhar, o que a gente estabelecer de meta, só que vai ficar escrito. E o que nós fazemos hoje vai refletir no amanhã. E pode ser que nós tenhamos recomeços diários ou de cada existência de formas muito mais desafiadoras do que a vida nos apresenta hoje. Então nós estamos no melhor de todos os tempos da nossa experiência. O dia de hoje, ele passará. E chamaremos ontem, como o amanhã será um breve hoje. E aí a gente vai trazer um pouquinho de poesia, né? Porque a gente merece. E a poesia, ela foi cantada por Almir Sater e Renato Teixeira. Não é aquela tocando em frente, que também é maravilhosa. É outra. Assim os dias passarão. E os versos, eles dizem assim: dezembro vai, janeiro vem, o tempo passa veloz como um trem. O tempo traz suas lições e as grava em nossos corações, contando a história assim como foi, mostrando os caminhos que irão nos levar. Como se fosse o rio correndo para o mar, como se fossem pedras no rio a rolar. Assim os dias passarão, virão as novas gerações, outras perguntas, prováveis canções, outro mundo, outra gente, outras dimensões. Maravilhosa e de grandes e profundas reflexões para nós. Para a gente pensar um pouquinho, nós estamos em constante construção. É como se a nossa intimidade estivesse em reforma o tempo todo. A gente tentando renovar cada cômodo do nosso ser, da nossa casa mental, e limpando um ambiente aqui, renovando ali, reiniciando da onde paramos. E aqui é o maravilhoso da vida. Porque se alguém lá atrás interrompeu a experiência de recomeçar todos os dias, através do suicídio, ou da atual eutanásia, ou provocou isso no contexto de um aborto, para todos esses casos, recomeçar também. Vão recomeçar exatamente da onde a experiência foi interrompida. Então, se houve para o espírito o processo do abortamento da sua volta ao plano material, esse espírito terá renovação e recomeço de uma nova experiência. Se o próprio espírito na experiência material, por N razões, sob a tutela de Deus e dos amigos espirituais, e mesmo assim evadiu da vida através do suicídio, ele vai recomeçar exatamente da onde
a experiência foi interrompida. E com um alicerce de amorosidade profundo, de um acolhimento profundo. Se foi pelo processo da eutanásia, que às vezes nós nem percebemos que provocamos em nós ou nos outros, nos, vamos dizer assim, matando aos poucos as energias do campo vibratório que formam o nosso corpo físico, a profundidade disso, nós também vamos recomeçar, reiniciar, como se diz nos aparelhos tecnológicos, nos computadores. Ou, como diz a psicologia, ressignificar. Usar tudo que já tem e aproveitar ao máximo o que possui hoje, tanto nas perspectivas materiais que temos, como nas perspectivas espirituais do que somos. Então, nós estamos aqui para construir o melhor. E lembrando que sempre vamos ter a oportunidade de recomeçar. Mas quando temos consciência desse processo, nós não podemos deixar a oportunidade atual passar. É como se a gente estivesse desperdiçando energia. Mais ainda, a nossa consciência, ela vai se enchendo de energias que não são boas quando nós não seguimos nessa jornada para a luz, para a perfeição. Só há um caminho para um recomeço perfeito. Agora nós chegamos num ponto que é o ideal. E esse caminho foi mostrado por alguém. Alguém que na existência, o único na face da nossa Terra, que não se equivocou em nenhum momento. Então, o recomeço perfeito é tão pontual quanto nós vemos a experiência de Jesus, mas muitos aí, ou você vai pensar, moço, mas nós estamos muito distantes de Jesus. Quem falou? Nós somos feitos da mesma essência. Somos irmãos de caminhada. A única diferença é que ele tem mais experiência do que nós. Já atingiu a perfeição na capacidade de amar, de domínio completo da matéria, de domínio completo de si mesmo. Mas olha que caminho maravilhoso que ele nos deixou. Tanto que ele vai afirmar, eu sou o caminho da verdade e da vida. E isso nos dá uma chave de montagem do quebra-cabeça da busca de sentido para a vida. E nós começamos a perceber que quando nós entendemos o princípio do recomeçar, de cada experiência, de cada vivência, é como se a vida estivesse te dizendo, vá, dê o seu melhor. Você tem todas as condições de sair da atual existência dando o seu melhor, vitorioso, vitoriosa. É isso que cada amanhecer está nos dizendo. Que cada ano que gira na nossa experiência atual, que roda na roda da vida, está nos dizendo, olha, você está na experiência material, aproveite. No ensinamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está a porta com a chave para a gente abrir o horizonte amplo da vida. Porque se nós colocarmos essa máxima, que na verdade é uma lei espiritual, amar a Deus é compreender o sentido da vida, a engrenagem da vida. É amar aquele que nos criou. Assim a gente entende melhor. Mas amar ao nosso próximo, como a nós mesmos,
Nós estamos diante de 3 amores muito desafiadores. Mas é essa a proposta. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a sua criação, todas as criaturas. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos desenvolvendo 2 amores que são importantíssimos em nós. Que cada experiência recomeça o entendimento e a vivência de cada um desses amores. Que é o amor em movimento saindo de nós para o outro, que comumente nós chamamos de caridade, que é o amor em movimento, e o amor em movimento para nós mesmos, o alto amor, iluminando as nossas próprias sombras. Então, neste momento, nós temos que ter como parâmetro de vida que o projeto mais importante da minha vida e da sua vida é amar e amar melhor e amar mais. Como nós vamos fazer isso? É só deixar a vida acontecer. E ser melhor do que nós fomos ontem. E amanhã melhor do que nós somos hoje. Provavelmente você já ouviu falar isso muitas vezes. Mas é a simplicidade dessa máxima que vai fazer com que nós façamos escolhas e construções que vão ressignificar a nossa vida. E quem nos ajuda nessa ideia, já caminhando para as reflexões finais, é Emmanuel. No livro Palavras de Vida Eterna, ele abre com recomecemos a mensagem. E ele vai dizer o que ele entendeu do versículo que é muito interessante que Mateus traz nos desdobramentos do Sermão da Montanha que começam lá com as bem-aventuranças. Então, no capítulo 9, versículo 16, Jesus vai dizer assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E Emmanuel, então, começa a trabalhar, recomecemos. Sempre. Recomeçar é a bênção da lei de Deus, vai afirmar ele. Inflama-se o horizonte cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. É como se tudo estivesse a nos dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, ele vai ser bem contundente. Desface-te do que é imprestável. Desvencilha-se do que é inútil. Esquece os enganos que te assaltam. Deita fora as aflições impofríquas, ou seja, improdutivas. E ele finaliza a mensagem: recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, nós temos a oportunidade, agora no final, de trazer algumas atitudes simples que vão nos fazer recomeçar e aproveitar melhor, a partir de agora, as nossas experiências. Perceber a cada dia as nossas atitudes arrogantes, se desculpar, se colocar no lugar do outro, se cuidar, trabalhar os sentimentos e evitar que as lembranças desagradáveis de acontecimentos e de pessoas permaneçam em nós. Vamos tratar de renovar as nossas ideias, a nossa casa mental, focando em momentos e situações mais positivas, na necessária misericórdia para com os outros, mas conosco mesmo, nos dando a oportunidade de rever, de reparar, de recomeçar. Então, em outra mensagem,
Assim vencerás, o livro, Emmanuel vai dizer em Prossegue com Deus, desta forma: resplende novo dia, renasceste no tempo. Hoje é a hora divina de novas aberturas. Ergue-te para a luz, nos deveres do bem. Ontem foi lição, hoje oportunidade. Faze o melhor que possas, serve, ama e confia. Onde surjam problemas, Deus providenciará. E para fechar, Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, capítulo 12, com o título Teu Recomeço, vai trazer todo o resumo dessa nossa reflexão. Sempre há que se começar a viver de novo. A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Então, sobre as bênçãos de Deus e a inspiração do Cristo, recomecemos, porque eles nos aguardam sempre. Muita paz. Uau! Sempre é tempo de recomeçar, com Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Rosana, olha, lindo demais o tema, sua abordagem. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero em breve a gente poder estar voltando e conversando mais aqui na Rádio Boa Nova, no programa Sensibilidade, viu, Rosana? Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre por aqui. Mesmo se desencarnados, nós estaremos por aqui. Olha aí, semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Mais uma vez, gratidão a todos que nos acompanharam neste programa e gratidão a Rosana Silva, de Montes Claros. Até semana que vem, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.